Warren Buffett disse que o Bitcoin é veneno de rato ao quadrado. Enquanto isso, o Michael Saylor diz que o ouro é um metal de museu. Os dois são bilionários e cada um com as suas convicções. Quem será que está certo ou enxergando o futuro com mais clareza? No meio da disputa, pessoal, temos nada mais nada menos que o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, que em 2017 chamou o Bitcoin de fraude e agora, recentemente em 2025, anunciou que vai permitir que seus clientes comprem Bitcoin. O que será que foi capaz de mudar a cabeça deles? Para fazer esse comparativo, hoje vamos abordar 5 temas. Número 1, o duelo histórico de 5.000 anos do ouro contra 15 anos do Bitcoin. Número 2, será que o mercado financeiro tradicional cedeu realmente do mercado cripto? Número 3, quanto custa guardar e mover cada um desses ativos? Número 4, o que acontece com seu patrimônio nesses ativos em casos extremos? Número 5, como transformar essa discussão em uma decisão prática. Se você curtiu esse tema, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e fica comigo até o final para entender esses dois lados da história. O ouro tem milhares de anos de história como reserva de valor. Atravessou o colapso de impérios, guerras mundiais, crises financeiras. Nenhuma crise eliminou a sua relevância. Muito pelo contrário, né, pessoal? Aumentou com certeza aí a sua importância. Enquanto o Bitcoin tem apenas 15 anos de existência. Nasceu lá no início de 2009, logo depois de uma das maiores crises financeiras do mundo. Com uma proposta bem radical: ser um dinheiro digital descentralizado com uma oferta limitada de 21 milhões de unidades para sempre. Sem banco central, ninguém o controla. Para ser justo aqui, nem faz sentido eu aí comparar a valorização do Bitcoin com do ouro nos últimos anos. É óbvio, né, pessoal, que o Bitcoin ganhou nesse período, simplesmente porque ainda é um ativo muito menor e ainda em crescimento. Porém, precisamos aqui destacar sim as quedas do Bitcoin. Nos últimos ciclos caiu 83%, 77% e no ciclo atual 52%, mas também não seria nenhum absurdo ele chegar em uma queda de 60% na minha opinião nesse momento. E por isso você não conseguiria recuperar o seu capital durante as temporadas de baixa do Bitcoin. No ouro, com certeza, a história é bem diferente. Só para você ter uma ideia, a queda mais recente, semelhante aí do ouro, foi de 2011 a 2015, período no qual o ouro caiu 45%. E essa daí foi a última queda que passou dos 30% desde o ano 2000. E tem um detalhe, essa queda foi com certeza bem gradativa, em um movimento que durou 4 anos, pessoal. Não foi um movimento brusco de um ano, como sempre acontece no Bitcoin. Por outro lado, os maximalistas do Bitcoin batem em uma tecla bastante importante: a sua escassez. O ouro, sim, é escasso, mas a sua oferta não é fixa, pessoal. A sua quantidade relativamente indefinida. Todo ano, mineradores tiram aí cerca de 2 a 3% de novas ofertas. E essa quantia pode aumentar a qualquer momento com a descoberta aí de novos veios de ouro ou novas máquinas mais modernas de mineração. Mesmo com essa escassez relativa, pessoal, isso não destrói o valor do ouro. No Bitcoin, essa possibilidade não existe. A emissão é previsível e ainda cai pela metade a cada 4 anos aproximadamente. A sua inflação atual está na casa dos 0,9% ao ano. Ou seja, se a produção anual do ouro de 2 a 3% ainda é capaz de sustentar toda essa credibilidade do ouro, imagina só o que pode acontecer com o Bitcoin no futuro. E aqui a gente entra no ponto principal desse debate, pessoal. Devido à alta volatilidade do Bitcoin, ao reagir negativamente em momentos de incerteza do mercado financeiro e não reter esse valor no curto prazo, na minha visão, o Bitcoin ainda não é de fato uma reserva de valor. Entretanto, eu acredito que sim, o potencial de roubar parte desse market share do ouro ao longo do tempo é possível, quem sabe aí nos próximos 10 anos. O ouro vale cerca de 33 trilhões de dólares hoje, enquanto o Bitcoin está na casa do 1,5 trilhão. Ou seja, para o Bitcoin chegar no patamar do ouro, ele precisa multiplicar por 22. Mas claro que antes do Bitcoin chegar nesse patamar, o ouro já teria perdido aí certa fatia significativa do seu valor de mercado também. A sacada é que o Bitcoin não compete só com o ouro, pessoal. Ele pode capturar market share de diversos mercados, como meios de pagamento, remessas internacionais, reservas estratégicas dos governos, como já está sendo feito, ou meramente mais um ativo financeiro tradicional, como uma commodity. O ouro até tem algumas aplicações, como componentes eletrônicos e joias, mas essas aplicações são uma fatia mínima, ok? O potencial de crescimento nas diversas
diversas aplicações do Bitcoin com certeza é muito maior. Para fechar esse ponto, pessoal, eu diria que nos próximos anos o Bitcoin tem muito mais o que ganhar do que o ouro. Porém, por enquanto, ainda está longe de ser uma reserva de valor, apesar de acreditar que algum dia ele realmente vai chegar lá. E é justamente aqui que a discussão começa a ficar interessante, porque antes de olhar só para esse potencial, a gente pode de fato estar enxergando toda essa revolução do Bitcoin. Se você perguntasse para qualquer Bitcoiner lá em 2024 qual dos dois ativos iam performar melhor até o final de 2025, praticamente todos diriam que é o Bitcoin. Mas 2025 deu um choque de realidade no mercado. O cenário global entrou em um pânico, tensões comerciais, dólar perdendo força, dúvidas sobre a independência do Federal Reserve, instabilidade geopolítica, guerras, enfim, um ambiente que favoreceu o ouro, um ativo de proteção, e podemos dizer que prejudicou o Bitcoin por ser um ativo arriscado demais para esse cenário econômico. O resultado, o ouro ganhou de goleada, pessoal. De 2024 até o final de 2025, o ouro disparou 110%. Enquanto no Bitcoin, muita gente esperava aí 2025 um ano de forte alta. De fato, ele até chegou em algum momento subir 35%, mas fechou o ano de 2025 até mesmo em baixa de 7%. Nesses momentos, pessoal, de máximo estresse do mercado financeiro, o Bitcoin se comportou mais como um ativo de risco do que como um porto seguro, deixando isso bem claro que o Bitcoin ainda não é uma reserva de valor eficiente. Agora vem o outro lado da história, porque não sou só eu que estou falando que o Bitcoin poderá ser comparado ao ouro no futuro. O Deutsche Bank publicou um relatório em setembro de 2025 com uma conclusão histórica. Há espaço para o ouro e o Bitcoin coexistirem nos balanços dos bancos até 2030. Ou seja, não é qualquer entusiasta cripto ou youtuber aqui falando sobre o potencial do Bitcoin. É um dos bancos mais tradicionais do mundo reconhecendo que o Bitcoin já conquistou seu espaço. Aprofundando agora um pouco no caso do JP Morgan, pessoal. Em 2017, eles chamaram o Bitcoin de fraude e que demitiria qualquer funcionário do banco que investisse no ativo. E em maio de 2025, o banco já disse que vai permitir que seus clientes comprem Bitcoin. E quando uma instituição financeira deste porte muda de opinião abertamente, pessoal, não dá pra gente ignorar. E isso não é um caso isolado, ok? O mesmo aconteceu com a BlackRock, maior gestora do mundo, que durante muito tempo tratou o mercado cripto até mesmo com certo desrespeito e mudou de lado. Agora tem o maior ETF de Bitcoin Spot do mundo. E essa foi a virada de chave do mercado, porque resolveu justamente o maior atrito que o investidor institucional tinha. O ETF permite exposição ao Bitcoin dentro da estrutura tradicional do mercado, sem a necessidade de lidar com uma carteira de criptoativos, chave privada, autocustódia, com toda essa complexidade operacional do mercado cripto. Em outras palavras, pessoal, o mercado tradicional não precisou se adaptar ao mercado cripto para começar a comprar Bitcoin. Os ETFs trouxeram Bitcoin para dentro da própria estrutura, e esse movimento foi decisivo para a aceitação institucional do ativo. Agora entra um ponto que quase ninguém discute nesse debate e que na prática faz uma diferença enorme. Uma coisa é o mercado aceitar o Bitcoin como produto financeiro, outra é comparar o custo real de guardar, proteger e mover o Bitcoin com os custos operacionais do ouro físico no mundo real. Agora uma pausa aqui, pessoal, porque se tem uma coisa que esse movimento do JP Morgan, Deutsche Bank, da BlackRock deixa claro, é que até as maiores instituições financeiras do planeta estão mudando de opinião sobre esses ativos a cada ciclo do Bitcoin. Se quem tem mesa de análise, PhD em economia, bilhões de capital sob gestão precisa revisar a tese do Bitcoin o tempo todo, imagina um investidor comum tentando decidir sozinho as suas aplicações. Seja acompanhando no feed do Instagram, no YouTube, outros influenciadores dizendo para comprar ouro e outro dizendo para comprar Bitcoin. Com certeza é uma confusão enorme. É exatamente por isso que ter uma plataforma séria como aliada na sua vida financeira não é luxo, pessoal, é com certeza uma necessidade. Porque o mercado financeiro não para, hein? A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, pessoal. Lá dentro você tem acesso a mais de 80 cursos, desde o básico de organização financeira até estratégias avançadas de renda fixa, ações, FIIs, criptoativos e internacional. E o mais importante é que não é qualquer um aí ensinando, pessoal. São mais de 40 professores que estão entre os melhores do Brasil
e do mundo. Além disso, você tem duas carteiras recomendadas pelos analistas da Finclass, uma de valorização e outra de geração de renda, com ativos selecionados em todos os mercados, pensando em equilíbrio dos ativos, estratégia e gestão de risco. Então, se você gostou de tudo isso, é só clicar no link da descrição para aproveitar essa condição especial. Agora vamos voltar lá para o nosso conteúdo, porque uma coisa é o mercado aceitar o Bitcoin como produto financeiro, outra coisa bem diferente é comparar o custo real de guardar, proteger e mover o Bitcoin com o custo operacional do ouro físico, pessoal, no mundo real. É exatamente aqui que a nossa discussão fica realmente bastante interessante. Você sabia que para mover uma tonelada de ouro de São Paulo para a Europa custa centenas de milhares de dólares entre seguro, transporte de blindados, câmbio e tarifas? Agora, comparando com o Bitcoin, para mover 500 milhões, você paga só alguns dólares de taxa da rede. E aqui entra um debate que quase ninguém fala. O ouro é um ativo físico e isso tende a ter um custo operacional enorme. Começando pela custódia. Guardar barras de ouro exige cofres certificados, seguradoras especializadas, empresas de segurança e muita tecnologia. Depois no transporte, mover ouro físico é uma operação logística extremamente cara. Mover ouro é realmente uma operação militar. E ainda tem uma dificuldade na divisibilidade. Você não consegue pagar uma conta de R$50 com ouro. A divisão física é cara, imprecisa e com certeza tem uma perda de valor nesse processo. Agora vamos olhar para o Bitcoin. Começando pela custódia, pode ser feita simplesmente memorizando uma frase de 12 palavras, sem cofre, sem escolta, sem custo recorrente. Na transferência, a diferença é mais gritante ainda. Você envia qualquer valor para qualquer lugar do mundo em poucos minutos, pagando apenas uma pequena taxa da rede de alguns dólares, independentemente se você está movendo 100 dólares ou 500 milhões. E na divisibilidade, o Bitcoin também leva muita vantagem, porque um Bitcoin pode ser dividido até a 8ª casa decimal. Essa menor parte do ativo são chamados de satoshis, como se fosse aí os centavos da moeda fiat. No final das contas, pessoal, o ouro resolve o problema de reserva de valor de longa data com uma infraestrutura cara e centralizada. O Bitcoin resolve todos esses problemas do ouro com código, com chave privada, tudo protegido pela matemática, sendo muito mais eficiente. Inclusive, essa questão da chave privada me leva ao próximo tema, porque é nesses momentos mais extremos que se prova melhor do que qualquer análise o que significa ter um ativo verdadeiramente portátil. Fevereiro de 2022. Sirenes tocam lá em Kiev, explosões ao redor. Você tem 30 minutos para pegar o que conseguir e fugir. O que você pegaria? Foi exatamente isso que milhões de ucranianos viveram quando a Rússia invadiu o país. Em questão de horas, famílias inteiras precisavam abandonar suas casas e, ao mesmo tempo, os bancos limitaram os saques de dinheiro. Por sorte, ou porque eles já esperavam isso, a Ucrânia é um dos países que mais investe no mercado cripto. E é aqui que essa discussão deixa de ser teórica, pessoal. A CNBC contou a história de um jovem ucraniano de 20 anos que fugiu com praticamente nada, apenas com a roupa do corpo e a carteira de criptoativos. Ele chegou na Polônia sem dinheiro em espécie, sem conta bancária local, sem infraestrutura financeira alguma. E ainda assim conseguiu acessar seu patrimônio, converter para moeda local e recomeçar a vida por lá. Agora imagina se no lugar disso ele tivesse carregado aí barras de ouro. Imagina seu peso, tem o risco de um confisco aí na fronteira, não cabe uma quantia significativa no bolso com facilidade e numa situação de caos ainda depende de encontrar alguém disposto a comprar por um preço minimamente justo. Essa é uma diferença brutal, pessoal. O ouro serve como reserva de valor em momentos de instabilidade econômica, mas seu uso é pouco eficiente em casos extremos como esse de guerra. O Bitcoin vai além da carteira do celular, do computador, da wallet física. A forma mais extrema de custódia é memorizando 12 palavras, a seed phrase. Isso significa que você pode cruzar a fronteira carregando absolutamente nada. Percebe só o poder de tudo isso? Isso não é ficção científica, pessoal. É a realidade das pessoas que vivem em regimes autoritários, zonas de guerras, países com inflação descontrolada. Para essas pessoas,
A diferença entre o ouro e o Bitcoin não é filosófica, é a diferença entre perder tudo e, de fato, sobreviver. Mas claro que esse nível de liberdade também demanda muita responsabilidade e tem seu risco. Se você perde ou esquece essas 12 palavras, não existe gerente ou banco central que vai te ajudar a recuperar esse acesso. Então a ideia é que assim que você chega em um local seguro, o ideal é anotar essas palavras e guardá-las com segurança. Esse é o auge da liberdade e o extremo risco ao mesmo tempo. E é justamente esse equilíbrio entre liberdade e risco que nos leva para a próxima reflexão. A pergunta não deveria ser qual é melhor, o ouro ou o Bitcoin? Porque isso nos leva aí, digamos, até uma discussão mais ideológica. Warren Buffett e Michael Saylor representam os dois extremos desse debate. De um lado, o ceticismo quase total em relação ao Bitcoin, do outro, a convicção máxima de que o Bitcoin vai engolir todo o resto do mercado financeiro tradicional. E talvez o erro seja justamente nos extremos, mesmo porque o Bitcoin ainda está no meio dessa jornada. A pergunta mais inteligente para o momento então é: qual função tem cada um desses ativos na sua carteira? Porque hoje o ouro continua sendo, na prática, o ativo mais comprovado para proteção em momentos de crise aguda. 2025 deixou muito claro isso. Bancos centrais continuam comprando ouro em ritmo forte, principalmente a China, e é indiscutível que ele é um ativo aceito globalmente, maduro, profundo, sem risco tecnológico e com milhares de anos de confiança construída. Já o Bitcoin ocupa outro lugar, completamente diferente, quase que incomparável. Ele definitivamente não é a melhor proteção para crises agudas do mercado, mas talvez seja o ativo mais assimétrico dessa nova infraestrutura financeira global, pensando no longo prazo e nessa sua jornada de algum dia de fato ser uma reserva de valor. Se essa tese funcionar, é claro que seu potencial é enorme, mas vai demandar tempo, convicção dos investidores de não venderem com qualquer valorização aí de 100% que seja, principalmente estrutura emocional para aguentar quedas violentas a cada 4 anos aproximadamente. Para investir no ouro, você não precisa comprar a barra de ouro efetivamente, ok? Você pode muito bem acessar essa tese por meio dos ETFs de ouro, sem precisar lidar com transporte, seguro, custódia aí do seu ouro físico. No Bitcoin, até que vale uma lógica parecida. Quem está começando também pode entrar por meio dos ETFs, sem a necessidade de comprar Bitcoin direto em uma exchange ou fazer autocustódia logo de cara. Só que lembrando, pessoal, quando você compra Bitcoin via ETF, você ganha exposição ao preço, mas abre mão justamente daquela independência que faz parte da proposta original do ativo. E esse ponto importa porque uma coisa é investir no Bitcoin como produto financeiro e outra é utilizar o Bitcoin como um patrimônio seu. Por isso, na minha visão, esse debate não deveria ser entre um ou outro, ok? Você pode muito bem ter os dois. O ponto-chave é calibrar o tamanho de cada posição de acordo com o seu perfil, com seu horizonte esperado, e cada ativo vai cumprir a sua função dentro da sua carteira. E é exatamente aqui que entra a importância da Finclass, tá certo? Com essas nossas duas carteiras, você vai conseguir ter a dimensão específica de cada um desses ativos e dimensionar a sua carteira de forma ideal. A conclusão de tudo isso, pessoal, é que o equilíbrio é fundamental. Não pode virar torcida, ideologia, nem assumir uma posição extremista. E honestamente, esse é o ponto que o mercado institucional parece estar realmente entendendo muito melhor do que o investidor de varejo. O JP Morgan, que chamou o Bitcoin um dia de fraude, acabou mudando a sua postura quando percebeu que não dava mais para ignorar o Bitcoin. O Deutsche Bank foi além, levantou a possibilidade de o ouro e o Bitcoin coexistirem nos seus balanços no futuro. No fundo, pessoal, a moral dessa história é simples. Warren Buffett lembra que a preservação de capital importa. Saylor lembra que ignorar essa revolução também deixa muito dinheiro na mesa. JP Morgan te mostra que o mercado, quando precisa, não pode ser orgulhoso e pode mudar sim de opinião. E o Deutsche Bank sinaliza que o futuro talvez não seja uma substituição, mas sim a coexistência dos dois ativos. E por isso que eu acho que é um erro realmente olhar para esse debate como se fosse uma luta para discutir quem vai ser o vencedor. O ouro continua sendo aí o rei absoluto do mercado financeiro, da proteção no curto prazo, talvez até no médio prazo. Mesmo que não entregue o mesmo potencial de valorização, ele continua fazendo muito bem o que ele fez sempre. O Bitcoin ainda está longe de ter esse mesmo status, mas ele já deixou de ser uma tese marginal e já está claro que entrou de vez no radar do mercado financeiro tradicional e veio para ficar. Mesmo que leve décadas para ele amadurecer totalmente como reserva de valor, o Bitcoin já mostrou que tem muito potencial para chegar nesse patamar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse debate entre o
ouro e Bitcoin de outra forma mais inteligente, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal e me diz aqui nos comentários, para você faz mais sentido ter ouro ou Bitcoin? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!